Sobrenatural. A vida de William Branham, por Owen Jorgensen. Livro 3. O Homem e Sua Comissão. Capítulo 36. A Fé de um Apache, 1947. Quando William Branham chegou a Oakland, Califórnia, em meados de março de 1947, ele ouviu sobre Little David Walker, um jovem pregador que estava tendo cultos evangelísticos na cidade nas mesmas noites que Bill iria orar pelos enfermos. Tomado pela curiosidade, Bill encerrou seu culto cedo na primeira noite para que assim ele pudesse ir ouvir o Little David pregar. Bill gostou do que ouviu. Embora Little David era apenas um jovenzinho, ele manuseava a palavra de Deus com sabedoria e ousadia muito além de seus anos. Depois da reunião, Bill se apresentou. Durante suas conversações, os dois evangelistas compararam os tamanhos relativos das multidões que frequentavam suas reuniões. O Little David tinha estado pregando em Oakland por várias noites, e seu edifício não passava de um terço cheio. Seu auditório acomodava 7.000 pessoas, mas suas multidões noturnas giravam em torno de 2.500 pessoas. Por outro lado, Bill estava tendo reuniões em um auditório que acomodava somente 3.000 pessoas, e na sua primeira noite a multidão foi contada próximo de 7.000 pessoas. O Little David sugeriu que eles deveriam trocar de auditórios, e eles trocaram, e ficou bem para ambos. Bill quis pagar a Little David pela diferença no aluguel entre o auditório menor e o maior, mas o rapaz não aceitou, dizendo: "Talvez algum dia você possa me fazer um favor." A esta altura, Jack Moore, o qual ainda estava acompanhando as campanhas Branham, tomou voo a Ashland, Oregon, para persuadir seu amigo Gordon Lindsay para vir e ver este ministério fenomenal. Moore estava exuberante enquanto contava a Lindsay sobre o poder de Deus que ele observara noite após noite, a inchação na mão de Bill, enfermidades sendo reveladas, pessoas cegas, mudas, coxos sendo libertos e demônios expulsos no nome de Jesus Cristo. Ele convenceu Lindsay de que isto era algo digno de deixar as outras coisas e ir ver. Ambos foram à Califórnia e alcançaram Bill numa reunião em Sacramento. O culto naquela noite chocou Gordon Lindsay na raiz de sua fé. Com 41 anos, Lindsay era agora um ministro evangélico por 23 anos. Nos últimos 5 anos, fora um pastor em Ashland, Oregon, mas antes disso, ele tinha sido por 18 anos um evangelista viajando pelos Estados Unidos e Canadá. Durante todos estes anos, ele nunca tinha visto o poder do Espírito Santo mostrado tão tangível como se mostrou ali em Sacramento nesta noite. Isto o inspirou a um ponto de fé que ele nunca tinha conhecido antes. Como ele gostaria de compartilhar esta experiência com seus amigos. Enquanto pensava acerca de todos os pastores e congregações que ele conhecia ao redor do país, uma ideia formou-se em sua mente. No dia seguinte, Gordon Lindsay se encontrou com Bill e compartilhou estes pensamentos. Este era o começo de uma amizade que teria extensas consequências para ambos. De Sacramento, Bill foi a Santa Rosa, Califórnia. No sábado à noite, os guardas estavam tendo dificuldades em segurar um jovem que estava tentando furar a fila de oração. Eles pensaram que ele não queria esperar sua vez. A comoção criada distraiu Bill de orar pelos enfermos. Ele ouviu o jovem dizer aos guardas: "Eu não quero entrar na fila de oração, eu apenas quero fazer uma pergunta a este ministro." Chegando à plataforma, Bill disse: "O que você deseja, senhor?" O jovem perguntou: "Como você soletra seu nome?" Aquilo atingiu Bill como uma estranha razão para causar tal confusão. Ele respondeu: "Bem, é B-R-A-N-H-A-M."
O homem olhou a um pedaço de papel que tinha em suas mãos e então se virou e gritou entusiasmado à multidão: "Mãe, é este! É este!" A mãe veio adiante e explicou: "Meu marido e eu somos evangelistas da Assembleia de Deus. Eu tenho o dom de falar em línguas e meu marido tem o dom de interpretação. Há 22 anos atrás, eu estava orando em línguas quando uma interpretação veio através de meu marido, profetizando de uma noite como esta. Eu anotei e guardei em um baú por todos estes anos. Quando ouvi sobre as suas reuniões, eu desenterrei isto, mas agora queremos ter certeza de que você é o tal." O jovem estendeu a Bill o papel que dizia: "Assim diz o Senhor, nos últimos dias, antes da vinda do Senhor, eu enviarei meu servo William Branham à costa oeste." Há 22 anos atrás, Bill pensou. Isto teria sido em 1925, quando ele tinha apenas 16 anos de idade. Um calafrio desceu por sua espinha. Aqui, nesta velha profecia, está uma outra confirmação de que o seu ministério fora pré-ordenado por Deus para algo especial. No final de abril de 1947, Bill retornou a Phoenix, desta vez para ter reuniões especificamente à população de língua espanhola da cidade. Esta era a primeira vez que ele conduzira uma reunião com um intérprete. Durante o dia, Bill encontrou-se com um missionário cristão que trabalhava entre os índios apaches na reserva indiana de San Carlos, a 80 quilômetros a leste de Phoenix. Este missionário trouxe 3 índios enfermos com ele para assistir à reunião Branham, esperando que estes índios pudessem entrar na fila de oração e serem curados. O missionário convidou Bill a ter reuniões na reserva. Bill prometeu a ele que, se o Senhor curasse aqueles 3 índios naquela noite, ele teria reunião com os apaches. Naquela noite, Bill fez um desafio corajoso. Até então, ele estava tão confiante da vontade de Jesus Cristo para curar as pessoas que a própria fé de Bill tinha poucos limites. Não tinha o anjo dito a ele que, se ele fosse sincero e levasse as pessoas a crerem nele, nada pararia diante de sua oração? Depois de todos os milagres que ele tinha visto no último ano, Bill não estava temeroso para pegar o caso mais difícil que pudesse encontrar. De fato, ele lhes dava boas-vindas, sentindo que todos eles eram mais do que provas de que seu Deus podia fazer qualquer coisa. Agora, diante dessas pessoas da língua espanhola, ele disse: "Tragam-me alguém que esteja aleijado ou aflito. Traga-me o pior caso que pode ser encontrado. Eu vos garanto que esta pessoa será curada antes de eu terminar de orar." Alguém levou adiante uma garota mexicana aleijada, a qual nunca tinha andado em sua vida. Ela parecia horrivelmente deformada. Suas costas curvadas severamente e suas pernas paralisadas e inválidas. Sem nenhum vacilo de fé, Bill começou a orar pela libertação desta garota. 5 minutos se passaram sem mudança alguma. E então, 10 minutos. 15 minutos. Bill não estava preocupado. Ele sabia que Deus faria isto. Quanto tempo demorasse, não era o importante. 20 minutos se passaram. E então, 30 minutos. Bill continuou tão docemente a suplicar pela libertação desta garota de sua prisão. 1 hora se passou. Então, 1h30. As pessoas na audiência começaram a ficar impacientes enquanto tentavam manter a mesma confiança que o pequeno homem na plataforma parecia possuir. Depois de 1h45 de oração, a pequena garota mexicana gritou. Suas costas estalaram enquanto ela esticava sua espinha pela primeira vez em sua vida. A audiência vibrou com alívio e entusiasmo com isto, enquanto esta garota se colocou de pé, apoiada pelas suas próprias pernas, e saiu da plataforma segurando a mão de Bill. Em resposta, as pessoas se comprimiram em uma fila de oração para terem sua vez. Usando o intérprete,
Bill orou 10 horas mais por estas pessoas enfermas e necessitadas da língua espanhola. Muitos milagres aconteceram. Entre as centenas de pessoas que foram curadas, estavam aqueles 3 índios apaches, os quais foram trazidos da reserva pelo missionário. Fiel à sua palavra, poucos dias mais tarde, Bill viajou ao leste para uma noite de cura na reserva indiana de San Carlos. A igrejinha de madeira era pequena demais para acomodar as centenas e mais centenas de índios que se ajuntaram para ouvir Bill pregar. Então, o missionário ligou o microfone e o amplificador a vários alto-falantes exteriores. Famílias estenderam mantas pelo chão e se assentaram para ouvir. Bill começou a falar quando o sol estava se pondo. Uma mulher apache atuou como seu intérprete. Devido ao seu vitalício amor pelo oeste americano, Bill tinha lido e pensado muito acerca da condição dos índios. Talvez isto fosse a mistura do sangue indígena em suas próprias veias que deu a ele tal empatia então. Nesta noite, quando ele abriu seu coração para seus irmãos e irmãs de pele vermelha, ele sentiu que seu sermão foi mais profundo do que o normal. Ele disse aos índios o quão sentido ele estava pela maneira qual seus ancestrais foram tratados pelos homens brancos. Até mesmo hoje, os interesses dos índios não são sempre considerados pelo governo dos Estados Unidos. Mas há alguém que vos dará um acordo justo. Ele disse isso a eles. E este é o Senhor Jesus Cristo. Quando Bill terminou de pregar, ele pediu àqueles que necessitavam de oração que formasse uma fila à sua direita. Nenhum índio se levantou. Confuso, Bill perguntou à intérprete o que estava errado. Ela não sabia, mas sugeriu que eles haviam desconfiado dele. Voltando da missão, o missionário trouxe com ele alguns cooperadores que concordaram em ajudar a orar. Primeiro veio uma índia com uma criança em suas costas. A mulher não entendia inglês. Assim que Bill tomou a mão direita dela em sua esquerda, ele sentiu a pulsação de vibrações demoníacas. A parte de trás de sua mão avermelhou e bolinhas brancas se moveram por sua pele. Bill disse ao microfone: "Senhora, você tem uma doença venérea." A mulher olhou nele um tanto surpresa e perguntou: "Como você sabia?" E então ela admitiu que esta afirmação era verdadeira. Ainda segurando sua mão, Bill explicou o dom de cura para a audiência, descrevendo como o sinal em sua mão captava as vibrações de enfermidade causada pelos germes. Inclinando sua cabeça e fechando seus olhos, Bill pediu a Jesus Cristo para libertar esta mulher de sua aflição. Quando ele abriu seus olhos, sua mão esquerda estava normal. Os apaches puderam ver isto também. Ela estava curada. Sussurros de assombros ondularam através da fileira dos céticos. Depois, uma mulher trouxe sua filha. Bill tomou a mão da criança e então se virou ao intérprete e disse: "Eu não sei o que há de errado com ela. Esta não é uma enfermidade causada por germes, porque eu não sinto a reação da presença de um outro germe além do germe de vida." Como a mãe não falava em inglês, a intérprete apache teve que pedir a ela o que havia de errado com sua filha. Então, a intérprete explicou a Bill. Ela surda, muda, febre, muitos anos atrás deixara ela assim. Bill tomou a criança em seus braços e orou: "Senhor Jesus, por favor, faça algo para que essas pessoas entendam." Quando ele terminou de orar, ele sabia que ela estava curada. Ele pediu a ela que falasse. A menina enunciou um som ininteligível. Bill disse com firmeza: "Oh, logo ela falará melhor." Sorrindo, a intérprete disse: "Ela falará logo logo." Então, uma outra mãe trouxe seu filho pequeno. Bill o tomou pela mão, mas não sentiu vibração alguma. Quando ele perguntou qual era o problema do menino, a mãe colocou os cabelos de seu filho para trás de sua cabeça, revelando estrabismo. Sempre que Bill via uma criança estrábica, ele se lembrava de sua filha Sharon Rose, e como, quando ela estava morrendo com meningite, seus olhos ficaram vesgos devido à dor.
Bill pediu à multidão para inclinar a cabeça. Então, ele segurou o menino em seu braço para que assim a cabeça do garoto fosse oculta da audiência. Com toda a sinceridade que possuía, Bill pediu a Deus pela libertação da criança. Quando ele sentiu que o Espírito Santo tinha curado o menino, Bill pediu aos índios para levantarem suas cabeças. Sem ver primeiro, Bill girou o garoto de face à multidão. Os apaches sussurraram sua aprovação. Os olhos do garoto estavam endireitados, perfeitamente alinhados. Através da intérprete, Bill pediu a ele para demonstrar sua cura girando seus olhos. E isto convenceu a todos. Poeira levantou do pisar de centenas de apaches que se levantaram para formar uma fila de oração à direita de Bill. Bill se maravilhou com a simples fé dos apaches. Quando aqueles índios viram o sobrenatural acontecer no meio deles, eles lançaram seus corações abertos a isto e colheram os benefícios. Uma mulher de idade, corcunda, foi adiante com muletas feitas de cabo de vassouras. Seu cabelo estava decorado com tiras de couro e sua pele marrom estava enrugada pelos anos do sol e vento. Quando ela olhou para Bill, lágrimas correram pelas rugas em sua face. Bill percebeu sua fé, amor e respeito. Antes que ele pudesse orar por ela, ela se endireitou e estendeu suas muletas a ele. Então, saiu da plataforma sem ajuda. Durante a noite, Bill orou por uma longa fila de apaches. Quase ao amanhecer, ele percebeu que muitos dos índios que vinham na fila de oração estavam molhados da cintura para baixo. Ele questionou a intérprete, que explicou: primeiro eles pensaram que você era uma farsa. Quando eles viram que os olhos do garoto se endireitaram, muitos caminharam quilômetros de distância pelos rios para trazerem os entes queridos, trazê-los para receber oração. 2 índios que estavam ambos molhados até a cintura carregaram adiante um ancião em uma maca feita de madeira rústica. A noite estava fria. Bill primeiro perguntou ao primeiro índio: "Você não tem medo de apanhar pneumonia?" O homem respondeu: "Jesus Cristo cuidará de mim. Eu trouxe meu papai. Eu creio que Jesus o curará." Colocando suas mãos no velho companheiro, Bill orou: "Posso o Senhor Jesus curar e fazer-te sadio." Os jovens saíram da plataforma carregando o ancião. Depois de Bill ter orado por várias pessoas mais, ele ouviu alguém gritando. Olhando em direção de onde vinham os gritos, ele viu o ancião de pé, gritando e balançando sua maca no ar. Na manhã seguinte, o apache-chefe pediu a Bill se ele gostaria de caçar. Bill sabia que os índios fixavam cartazes em suas reservas para evitar que os não-índios caçassem nas propriedades apaches, de modo que ele considerou que este convite era uma honra. "Sim, eu amo caçar." Montados em pôneis, eles subiram um desfiladeiro. A caçada estava magnífica. Perus selvagens voavam tão densamente que Bill podia pegá-los pela mão se quisesse, embora ele preferisse usar uma arma.